Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje essa videoaula vai para os alunos do terceiro ano do COTEL, do nosso curso de Técnica em Química, na disciplina de Análise Química 2. Para nossa alegria, né, essa é a última aula, antes de encerrar o semestre, depois a gente vai se ver só em agosto, ou presencialmente ou continuando por aqui, mas esperamos que seja presencial. Nós vamos falar hoje sobre volumetria por óxido-redução, né? Ou a gente pode também chamar de titrimetrias redox. Então, na verdade, a gente precisa relembrar um pouco os conceitos de óxido-redução. Então, a gente tem que sempre pensar o que é uma reação de óxido-redução. É uma reação de transferência de elétrons. Então, a reação de óxido-redução é uma reação de transferência de elétrons. Lembrando, né? Oxidação, o NOx vai aumentar. E redução, o NOx vai diminuir. Lembrando que NOx é número de oxidação. Então nós sabemos, né, que os compostos, substâncias, os elementos, eles têm os seus números de oxidação, eles têm os seus NOx. Então, na nossa volumetria de óxido-redução, nós trabalhamos muito com o NOx, muito com esse conceito de variação de elétrons. Então, por exemplo, eu tenho lá o cromo, ele vai de mais 6 para mais 3, né? Ou vice-versa, né? De mais 6 para mais 3. Então, a gente sabe que o cromo vai ter uma variação ali de 3 elétrons, se eu tiver um cromo só. E se eu tiver 2 cromos, eu tenho que considerar esse índice estequiométrico. Então, esses conceitos são conceitos lá do primeiro ano, lá do segundo ano, que vocês já tiveram e eu tenho certeza que vocês vão arrasar nesse conteúdo que a gente está passando para vocês agora. Então, relembrando os conceitos de óxido-redução que eu coloquei aqui no slide de vocês, nós vamos começar a estudar as volumetrias de óxido-redução. Então, nessa videoaula, a gente vai tratar de duas volumetrias, a permanganatometria e a dicromatometria. Vamos deixar a tiosulfatometria, que são titulações iodométricas, para depois, né, para o nosso segundo semestre. Então, vamos começar a falar um pouquinho da permanganatometria. Então, assim, basicamente, o que é a nossa permanganatometria, tá? É uma volumetria onde eu tenho permanganato de potássio como nosso padrão. Então, o permanganato de potássio, ele é um poderoso agente oxidante. Então, é lógico, né? Se eu tenho uma volumetria por óxido-redução, eu preciso ter um oxidante, eu preciso ter um redutor. Então, basicamente, eu tenho que ter substâncias que tenham mudança de NOx. Eu não posso titular substâncias que não apresentem mudança de NOx, mudança de número de oxidação. Então, assim como a gente viu, né, na precipitação, que foi na nossa aula anterior, que eu precisava de compostos que formassem precipitados, agora eu preciso de compostos que formem essa mudança, que tenham essa mudança do número de oxidação. Então eu preciso ter a variação de NOx, a variação do número de óxido-redução. Então, eu falando do permanganato, a gente tem que pensar no permanganato com a variação de NOx que ele tem. Ele vai ter aí dois meios para eu trabalhar, meio ácido e meio alcalino. Em meio ácido, ele vai ter uma variação de 5 elétrons. E no meio alcalino, uma variação de 3 elétrons. Por quê? Por causa das reações que vão ocorrer nesses meios. Então, eu posso dizer que o meio ácido é um meio ideal para a titulação de muitas amostras. O número de amostras que eu consigo titular em meio ácido é infinitamente superior ao número de amostras que eu consigo titular em meio básico. Por quê? Porque existe esse potencial, que é o potencial redox. O potencial no meio ácido é de 1,51 para o meio ácido e para o meio alcalino ele é um potencial muito, muito pequeno. Para o meio alcalino, para vocês terem ideia, ele é de 0,59. Então, olha lá, o meio ácido é um potencial maior, então isso abrange um número maior de substâncias a serem tituladas, né? Amostras a serem tituladas, concentrações a serem determinadas. Eu posso pensar assim, se eu penso em meio ácido para o permanganato, né, para ele reagir em meio ácido com uma amostra,
eu penso no deslocamento de equilíbrio. O equilíbrio vai favorecer a formação de produtos. Então o equilíbrio é deslocado no sentido direto, de formar mais produtos. E é isso que a gente espera, né, de uma reação química, no caso uma titulação também. Então só para a gente poder entender, o permanganato, que é esse nosso agente, né, no caso o permanganato de potássio, nós vamos trabalhar bastante com o permanganato, porque o permanganato dosa esses compostos que nós vamos trabalhar agora de oxirredução. Então, ele pode assumir 2 estados de oxidação, dependendo do quê? Dependendo do que eu tenho ali de meio. Então, o meio é muito importante, tá? Na nossa titulação via permanganatometria, que é uma titulação de oxirredução, meio ácido ou meio alcalino. Nós vamos trabalhar muito com meio ácido. A gente não trabalha muito com meio alcalino na prática, a gente trabalha com meio ácido. Nos exercícios, vocês vão ver que os exercícios eles vão ter, lógico, né, amostras que são tituladas em meio básico, mas na prática mesmo a gente vai trabalhar muito com substâncias que vão ter variação de NOx em meio ácido. Então a gente pode recapitular isso. Meio ácido e meio básico. Meio ácido, eu tenho variação de delta igual a 5 e meio alcalino, variação de delta igual a 3. Então o que isso significa? Equivalente do permanganato em meio ácido vai ser a massa molar dividido por 5 e o equivalente do permanganato em meio básico vai ser a massa molar dividido por 3. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça para a gente poder não se esquecer, tá? Em relação ao permanganato, ele é um padrão secundário. Então, ele apresenta uma certa instabilidade, né, no preparo. Então, para preparar uma solução de permanganato de potássio, eu tenho várias etapas, né? Eu calculo a massa com excesso, mais ou menos aí de 5 a 15% em excesso, peso essa massa numa balança analítica de preferência, faço a dissolução desse composto, aqueço esse permanganato para eliminar algumas impurezas, né, como por exemplo o dióxido de manganês que pode estar presente nele. Então eu aqueço esse permanganato. Esse aquecimento, gente, ele é mais ou menos assim, 15 minutos de fervura. Então, se eu ferver por mais ou menos 15 minutos, eu já tenho aí uma preparação ideal, adequada para esse permanganato. Fervi, esfrio o permanganato, né? Deixo ele resfriando, de preferência resfriar de maneira natural, então espero ele resfriar. Depois eu armazeno ele num frasco, de preferência um frasco âmbar, porque ele reage com a luz. Tá? Tem pessoas que muitas vezes filtram o permanganato, não em papel filtro, né? Eles vão ter uma filtração um pouquinho diferente para reter algum sólido que fique no fundo, porque às vezes esse MnO2 ele reprecipita, que é essa nossa impureza aí que pode aparecer no permanganato. Então, dependendo das condições, a gente pode filtrar o permanganato para conseguir aí um padrão, mesmo que secundário, de melhor qualidade, tá? Por ele ser secundário, a gente sabe que ele tem que ser aferido. Então, o permanganato precisa ser aferido. O ideal é você guardar esse permanganato num recipiente adequado para evitar evaporação, para evitar contato com a luz, que é um ambiente, né, um frasco âmbar, que é um frasco escuro. Mas mesmo assim, ele sendo guardado, é importante pensar na padronização dele, na aferição. Então, claro, se eu for usar esse permanganato hoje, eu vou fazer a aferição dele hoje e vou utilizar. Se eu for utilizar ele amanhã, eu posso fazer a aferição novamente? A literatura diz que até 7 dias eu consigo ter uma estabilidade nesse fator de correção, né, ou nessa concentração real. Então, talvez se as condições estiverem adequadas eu possa encontrar. Mas se eu tiver alguma dúvida na procedência, né, do armazenamento desse permanganato, que já é líquido, eu preparei a solução, eu posso fazer uma nova aferição também. Então eu posso aferir novamente no outro dia. Isso vai ficar a critério daquilo que vocês utilizam, da quantidade que vocês utilizam desse composto, desse permanganato, na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. Mas a gente vai lembrar que ele é um padrão secundário. Com quem que eu vou fazer a aferição do permanganato? Eu vou fazer a aferição dele com um oxalato. Então eu vou usar um oxalato de sódio, por exemplo. Por que eu estou usando oxalato? Porque é uma substância, né, que contém aí o carbono. E esse carbono pode ter variação de NOx. Então eu preciso usar mais uma vez
uma solução que tenha variação de inox. Então, o composto que eu utilizo para aferição do permanganato é o oxalato. No caso, eu vou utilizar o oxalato de sódio. Preparo normal, peso a massa, é padrão primário. Então, eu vou pesar essa massa, vou dissolver essa massa, balão volumétrico, homogeneização, tudo de maneira adequada. E depois eu vou fazer a minha aferição. Para fazer a minha aferição, o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, essa aferição por permanganato, ela é uma aferição que envolve uma ordem cinética, né, uma velocidade de reação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É uma velocidade de reação um pouco lenta. Então, o que isso significa? O nosso oxalato, né, nós já vimos isso lá na volumetria de neutralização, ele vai gerar o CO2. Lembra do carbonato de sódio que gerava também o íon bicarbonato e eu precisava eliminar porque ele dava um falso ponto de viragem? Aqui a história é bem parecida. Eu tenho esse oxalato vai gerar aí para mim um CO2 no meio reacional. Então, o que vai acontecer? Assim que eu coloco a primeira gota de permanganato no meio reacional com o oxalato, e lógico que o meio fortemente ácido, o que acontece? Eu já tenho mudança de coloração. Por quê? Porque a cinética de reação vai gota a gota envolvendo a formação dos íons de Mn2+, e por sua vez, esse CO2, né, ele vai proporcionar na minha reação um falso ponto de viragem. Esse ponto de viragem ele vai acontecer um pouquinho mais rápido do que eu esperava. Então, o que eu tenho que pensar? Por que acontece isso? Porque o CO2 ele é um redutor forte. Então, ele também compete naquela reação de oxirredução. Como que eu elimino esse problema? Eliminando o CO2. Então, eu preciso fazer um aquecimento da minha solução. Então, as titulações de permanganato são tituladas a quente. Eu esquento, né, aqueço a solução a mais ou menos 55, 60 graus, que daí eu já sei que eu elimino essa interferência e titulo a quente, daí eu não tenho esse problema. Ou seja, o ponto final vai ser ideal, vai ser adequado para padronização. Lembrando, eu estou aquecendo somente por causa da presença de quem? Do CO2. Se eu tiver uma amostra que não contenha CO2, eu não preciso aquecer. Então, o aquecimento é em função do CO2 ser esse agente, né, que a gente fala que é um redutor fortíssimo e ele vai competir ali na nossa reação de oxirredução. Então, ele vai mudar o nosso sistema redox. Por isso que eu preciso eliminar, eu preciso minimizar a interferência dele. Não falei ainda dos indicadores, né? Porque eu coloquei lá permanganato na bureta, oxalato no Erlenmeyer, processo inverso, água e titulação dele a quente. Mas quem é o indicador? Então a gente precisa reforçar isso para vocês entenderem. O permanganato de potássio ele é um autoindicador, ou seja, o próprio padrão atua como indicador. Os livros, né, trazem para a gente muitas vezes o termo de indicador natural. É um termo mais antigo, mas a gente pode seguir também essa terminologia. Então fala assim, o permanganato é um indicador natural, ou seja, ele mesmo indica o ponto final da titulação. O que acontece então, gente? Eu prefiro falar que ele é um autoindicador porque a gente pensa em indicador natural, plantas, vegetais, né? As flores de modo geral, que são indicadores que a gente usa, né? Dizendo que são indicadores da natureza mesmo, como o nome já diz. Mas essa indicação natural do permanganato é uma autoindicação. Ele próprio indica o ponto final da titulação. Como que ele indica? Ele vai de mais 7 para mais 2. Vai chegar um momento que toda a parte de reação de oxirredução vai terminar. Não vai ter mais Mn2+ ali para proporcionar reação química. Daí o que acontece? Não tem mais amostra, não tem mais o padrão para ser consumido ali. O excesso de uma gota de permanganato muda o meio. Então o meio fica levemente rosa, porque o permanganato é violeta, né? Então uma gotinha deixa ele levemente rosado. Eu não tenho indicador externo, eu não tenho indicador diferente do nosso padrão. Então, o padrão indica o ponto final. Isso é um autoindicador, ele é um autoindicador. Eu digo isso para vocês por quê? Porque a gente tem na oxirredução 3 tipos de indicadores. O autoindicador,
que é o permanganato. Eu tenho um indicador que eu chamo de indicador redox, que é o indicador verdadeiro de oxidação. O que é um indicador redox? É aquele que muda o seu NOx. Então o indicador entra de um jeito na reação e sai de outro. E eu preciso adicionar esse indicador, tá? E eu tenho também indicadores específicos, que é o terceiro tipo. O específico ele serve para uma reação específica. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Autoindicador, o permanganato, o próprio padrão indica o ponto final. Indicador redox ou indicador verdadeiro de oxidação é aquele que muda o seu NOx, então ele entra de um jeito e sai de outro da reação química, ele participa da reação nesse caso. Eu posso dar o exemplo da difenilamina. A difenilamina eu utilizo na dicromatometria, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então a difenilamina vai ser convertida em difenilbenzidina, vai sair um outro composto. Então existe mudança de NOx. E o indicador específico, no nosso caso, vou citar o exemplo do amido, que ele vai indicar a presença de iodo. E nós vamos usar esse indicador específico na volumetria de tiosulfatometria. Então a volumetria também de oxidação, mas é a tiosulfatometria que nós vamos ver só no segundo semestre. Tudo bem até aqui? Pessoal, é interessante vocês anotarem esses conceitos, apesar de eles já estarem no slide, tá? Porque a gente anotando fica mais guardado na nossa memória. Então a gente tem que guardar isso e anotar o que a gente está falando para vocês, tá? No slide já coloquei para vocês as reações que acontecem durante essa padronização, no caso do permanganato, utilizando o padrão de oxalato. Então aqui existe a variação de NOx do oxalato. Vocês vão entender que o carbono passa de mais 3 para mais 4. Mas aí eu tenho 2, né? Porque o oxalato é C2. Então eu tenho 2 ali. Então a variação é 1? É 1, mas eu tenho 2 carbonos, então multiplico por 2. Então cuidado na hora de ver os conceitos, para que vocês não fiquem assim, mas da onde saiu esse 2? Da onde saiu isso? São conceitos básicos lá do primeiro e do segundo ano. Então eu preciso muito do compromisso de vocês nessa aula de relembrar conceitos de oxirredução, relembrar conceitos de NOx, relembrar conceitos de balanceamento. Então isso a gente precisa estar bem alinhado, tá bom? Bom, continuando o permanganato, nós temos as dosagens. Ele dosa compostos ferrosos, então ele dosa composto que tem ferro 2. Sulfato ferroso amoniacal. Então ele vai dosar sempre compostos ferrosos, não férricos, tá? Cuidado com isso. Compostos ferrosos que é ferro 2 e não ferro 3, tá? Eu posso dosar o que eu chamo de ferro total? Posso. Eu tenho dosagem de ferro 2 mais ferro 3. Mas para isso eu preciso o quê? Dosar a quantidade de ferro 2, mas eliminar o ferro 3. Daí eu tenho as reações paralelas que eu posso estar fazendo essa eliminação de ferro 3, que nós já vimos lá no segundo ano de análise qualitativa. O hidróxido de amônio que precipita, né? Ou retirar isso por filtração. Eu preciso fazer alguma coisa para eliminar, no caso, o ferro 3. Mas isso é mais para a gente fazer na prática ou no exercício teórico. Hoje eu dei o exemplo para vocês no slide da dosagem da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, água oxigenada comercial, que eu vou na farmácia e compro. Ela tem mais ou menos aí a concentração aparente de 30 gramas por litro, ou 3% massa-volume. Então eu coloquei para vocês aqui a variação de NOx, de um peróxido, que eu preciso relembrar qual é, concentração comum gramas por litro, massa-volume, como que eu calculo isso, se eu vou diluir, se eu não vou diluir. Então todos os cálculos estão no slide e são cálculos triviais, né? São cálculos que vocês, acredito eu, não tenham mais dúvidas, porque são os mesmos cálculos que nós fizemos para neutralização e para precipitação. O que mudou agora é a técnica, né? Que agora é a permanganatometria. Então, a dosagem do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, eu vou fazer o quê? Eu calculo se eu vou diluir ou não vou diluir. No caso, eu já calculei para vocês. Eu vou diluir 5 ml com pipeta volumétrica, balão de 100, água, tiro uma alíquota mais ou menos de 20, 25 ml, né? Mais ou menos não, né? Quantitativamente essa alíquota. E faço a dosagem. Ele é um indicador natural. Coloco o ácido sulfúrico, que é o meio ácido, e faço a minha dosagem. Então, essa minha dosagem
indicador natural ou autoindicador. O próprio permanganato fica levemente rosa. Daí alguém pode pensar, não aqueceu? Não, não aquece, porque não tem esse CO2 ali, né? Não existe o CO2 ali, então não vou aquecer, tá? E também se eu aquecer o oxigênio vai embora, né? Então eu não precisaria nem perguntar, mas eu sei que alguém deve estar pensando nisso, tá bom? Bom, gente, na permanganato a gente vai terminando por aqui. Agora nós vamos falar um pouco da dicromatometria. Então, permanganato, o padrão é permanganato de potássio. Agora nós vamos falar um pouco da dicromatometria. A dicromatometria, como o nome já diz, né, vai usar um padrão de dicromato de potássio. Essa dicromato também é uma técnica de oxirredução. Então, também vai envolver variação de inox. O dicromato a gente tem conhecimento, a gente já trabalhou com ele, sabe que ele tem a cor laranja. Então, ele é laranja. Esse dicromato laranja, ele não vai conseguir indicar um ponto, né? Ele não vai ser um autoindicador, ele não consegue indicar o ponto final, né? O ponto de indicação mesmo final da titulação. Por que que ele não consegue? É interessante pensar nisso. O ferro 2, ele dosa compostos ferrosos. Então o ferro passa de 2 para 3, mais 2 para mais 3. Esse ferro 3 tem uma coloração amarelada também, né? Então ele tem uma coloração levemente amarelada. Imagina um composto laranja e um composto amarelo. A cor não vai ficar muito interessante porque não vai ter muita diferença, né? Não vai ser muito nítido, vai ser uma mistura muito de cor amarela. Então esse amarelado com esse laranja se misturam ali na hora da reação e acaba que eu não consigo indicar com certeza o ponto final. O que eu tenho que fazer? Usar um indicador redox, usar um indicador verdadeiro, que no caso aqui é a difenilamina, que eu vou usar no processo direto da dicromatometria. Dicromato é padrão primário, ótimo, não preciso fazer aferição. Vou pesar o dicromato, vou dissolver o dicromato em água e vou utilizar esse dicromato. O dicromato, por ser primário, se eu armazenar ele corretamente, ele dura por prazos, né, que eles chamam de prazos indefinidos. Então, se eu armazenar e deixar isso longe da evaporação, longe da luz, ele vai ser conservado ali se eu armazenar corretamente. Então, isso é uma vantagem do dicromato. Ele é sempre no meio ácido, então eu sempre vou utilizar o dicromato no meio ácido. Eu não tenho essas dosagens dele aí no meio alcalino. Então, ele vai ter uma variação de inox, né, de mais 6 para mais 3. Só que dicromato são 2. Então, o delta vai ser 6. Então, equivalente de dicromato de potássio, massa molar dividido por 6, que é a variação. Gente, estão notando, é importante a gente pensar no NOx, tá? Não deixe de revisar isso, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos, tá? Bom, vantagem do nosso dicromato, então, em relação ao permanganato. O dicromato é primário, permanganato secundário. O dicromato tem um potencial de oxidação menor do que o permanganato. Então, seria uma desvantagem em relação a isso, tá? O dicromato tem mais ou menos 1,33 e o permanganato 1,51. Então, a vantagem é primário, permanganato secundário. Desvantagem. A desvantagem vai ser qual? A desvantagem vai ser o permanganato tem um alto potencial de oxidação e o dicromato tem um baixo potencial. Então, é uma desvantagem dele, tá? Mas o dicromato, ele é utilizado, né, por tempo indefinido. Então, a gente consegue utilizar esse dicromato por muito tempo sem precisar padronizar, porque ele é primário. Então, a gente tem que pensar sempre em vantagem e desvantagem. Mas o dicromato tem uma desvantagem muito grande. Ele é um poluente potencial. Então, o descarte do dicromato, eu não posso jogar na pia solução de dicromato, nem permanganato, né? Hoje em dia a gente não pode fazer isso pela consciência ambiental. Mas eu vou ter aquele resíduo de dicromato ali. Então, esse resíduo de dicromato vai ser um grande problema para mim. Por quê? Porque se ele vai para o meio ambiente, ele é um potencial poluente, né? O cromo e o cromo 6 é muito poluente. Então a gente tem que pensar também em quais técnicas a gente tem que escolher para trabalhar. É primário, a concentração dele já é real, eu não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo.
mas é um poluente potencial. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar um pouquinho, né, no que eu vou utilizar, no que eu vou fazer para a gente conseguir escolher a melhor técnica, tá? Bom, o dicromato, como eu falei para vocês, dosa compostos ferrosos. Aqui eu coloquei no slide um exemplo do sulfato ferroso amoniacal hexaidratado com 6 águas. Uma amostra que pode ser sólida e pode ser líquida. Aqui eu dei o exemplo de uma amostra líquida, uma concentração de 0,2 mol por litro, que, né, dá na mesma coisa de 0,2 eq por litro, porque o ferro tem a variação de 1 elétron, não posso esquecer disso. Então, a gente vai trabalhar com essa amostra aqui, usando o indicador de fenilamina, que é o indicador redox verdadeiro. O que vai acontecer aqui? Eu tenho, né, o indicador que começa como difenilamina e termina como difenilbenzidina. Essa difenilbenzidina me dá a cor violeta na solução. Não é um violeta muito intenso, é uma gota, então é um violeta que acaba sendo, né, perceptível, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não passar muitas gotas. Então, sempre trabalhar com a quantidade correta, uma gotinha em excesso para mudar o meio reacional dessa cor aí. É um violeta mais assim azulado, mas a gente vai depois mostrar para vocês aqui no slide que cor é essa e depois nas aulas práticas a gente vai conseguir verificar isso também. Uma coisa interessante é o meio reacional. O meio reacional da dicromatometria é um meio onde eu utilizo o meio ácido. Como eu falei, ele não tem esse meio básico. Esse meio ácido, ele é feito com uma solução de sulfúrica fosfórica. O que é uma solução de sulfúrica fosfórica? É a mistura de ácido sulfúrico e de ácido fosfórico, na mesma proporção. Então, a receitinha, né, digamos assim, para a gente fazer seria 150 ml de ácido sulfúrico concentrado, 150 ml de ácido fosfórico concentrado. Vou misturar esses dois ácidos com muita cautela, porque é uma reação extremamente violenta, extremamente exotérmica, né? Então, eu vou colocar isso no meio aquoso. Lembrando a regrinha, né? Primeiro eu ponho água, depois eu vou colocar os ácidos, começando para o ácido que tem densidade menor, que é o fosfórico, e depois o ácido que tem densidade maior, que é o ácido sulfúrico. Então, gente, a receita, né, digamos assim, para a gente fazer, a gente fala receita apenas que é Ana Maria Braga, mas não é. A gente tem a nossa técnica, né, de preparo, vamos dizer assim, para essa sulfúrica fosfórica. Então, eu colocaria 700 ml de água primeiro, depois 150 de ácido fosfórico e 150 de ácido sulfúrico. Depois que isso, né, estiver na temperatura ideal, eu vou homogeneizar e vou utilizar essa mistura na minha titulação. A pergunta que eu tenho para vocês, que não é para vocês responderem para mim de imediato, mas vai ser uma perguntinha da prova, então já pensem nessa resposta que na prova eu vou perguntar. Qual é a importância de se condicionar o meio com sulfúrica fosfórica? Então eu quero que vocês pesquisem a importância, né, o porquê do condicionamento do meio reacional na dicromatometria com sulfúrica fosfórica. Então vocês já sabem como que prepara. E eu quero entender por que eu utilizo essa solução. Lembrando vocês, né, que eu doso compostos ferrosos. Então a dica está aí no composto ferroso, no indicador que eu vou utilizar. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão, certo? Bom, todos os cálculos estão aqui para vocês, metodologia, mecanismos e exercícios também. Então a gente viu hoje, para a gente finalizar, duas volumetrias de oxirredução, permanganatometria e dicromatometria. Permanganato padrão secundário, dicromato padrão primário. Vantagens de um e de outro. Precisamos sentar e precisamos analisar. Qual que eu vou escolher? Então depende da minha demanda, daquilo que eu estou fazendo, eu posso escolher um ou outro. Lembrando que dicromato, compostos ferrosos basicamente, né? Ele dosa basicamente compostos ferrosos. Permanganato, dosa compostos ferrosos também. E também eu coloquei o exemplo para vocês do peróxido de hidrogênio. Não que o dicromato não dose outras coisas, ele dosa também, por exemplo, o álcool, né? Bebidas alcoólicas ali. Então ele dosa também esse teor de álcool. Inclusive o bafômetro, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar. É baseado numa reação do dicromato de potássio, que ele reage com o álcool e produz uma cor, né, diferente, no caso, que é uma oxirredução, que a gente vê pela cor, mas o bafômetro eles conseguem indicar isso pelo índice lá,
de teor de álcool que a pessoa vai ter no organismo. Pessoal, um grande abraço para vocês, a gente se vê aí em agosto. Beijo!